todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós vamos iniciar o capítulo 5 do livro No Mundo Maior, que fala o poder do amor. E aí me perguntaram que se eu estava preparado para fazer essa lição. E eu falei que não, que a gente nunca está preparado por tamanha responsabilidade que temos aqui neste livro. Esse imenso amor, esse imenso trabalho que está sendo realizado, e é muita pretensão minha falar que eu esteja preparado, mas vamos fazer o nosso melhor. Antes de começar, já estou até emocionado já, mas vamos ao texto. A mensageira aproximou-se e saudou-nos. Calderaro apresentou-me atenciosamente. Então Calderaro gentilmente, apresentou a irmã Cipriana ao André Luiz, que ele estava extasiado perante ela, E eu fico imaginando se eu tivesse no lugar de André Luiz, Então a gente fica mesmo, emocionado por tamanha dedicação, tamanho amor. E aí ela fixou o triste quadro e disse ao assistente: felicito-o pelo socorro que nos últimos dias vem prestando aos nossos irmãos infortunados. Agora acataremos a parte final do trabalho, convictos do êxito. Nossa irmã, então, olha os nossos irmãos em sofrimento e agradece pelo trabalho realizado até aquele momento, O Calderaro fala: meu esforço, acrescentou o interlocutor humilde, foi quase nenhum, resumindo-se em meros preparativos. Calderaro agradeceu, mas disse que foi um mero preparativo, colocando-se como um trabalhador do Cristo. Irmã Cipriana sorriu afável e observou: como atingiríamos o fim sem passar pelo princípio? Ó irmã, o conhecimento pode pouquíssimo comparado com muito que o amor pode sempre fazer. E é sempre assim, Todo trabalho que é feito com amor, com dedicação, esse trabalho se torna leve, se torna prazeroso, o trabalho flui naturalmente, E singular expressão estampou-se na fisionomia da emissária, como se as referências lhe ferissem fundo a modéstia natural. Ela também mostrou-se humilde, Nenhum deles, acho que 100% deles, não gosta de exaltação, Nenhum deles. E isso serve como um aprendizado para nós, que nós ainda gostamos ainda de que alguém paparica a gente, que dá, que fala coisas, E eles não gostam. O trabalho precisa de humildade, dedicação e amor. Isso que a gente tem que aprender. O trabalho depende de amor, do amor. Ocultando os méritos que eram próprios, considerou: sabe, o Divino Senhor, que ainda estou a grande distância da realização que me atribui, sou frágil e imperfeita, e devo caminhar ainda infinitamente para adquirir o amor que fortalece e aperfeiçoa. Nossa irmã Cipriana, colocando-se nessa condição, mostra para nós que a evolução não tem fim. Quanto mais se evolui, mais tem que evoluir, mais tem que aprender, mais tem que caminhar, E isso com humildade, isso com dedicação. Retendo o olhar firmemente sobre o meu companheiro, acrescentou: estamos em cooperação fraternal na obra que pertence ao Altíssimo.
Espero que os amigos se mantenham apostos, efetuando a maior porção de serviço, porque, quanto a mim, só atenderei aos singelos deveres que um coração materno pode desempenhar, chamando assim nossos irmãos ao trabalho que vem a seguir, auxiliando assim aqueles espíritos unidos pelo ódio. Assim dizendo, acercou-se de ambos os infelizes, postando-se em atitude de oração, colocando-se na frente dos irmãos em sofrimento, numa postura de oração, numa postura que estaria pedindo às forças superiores ali diante de nós. Aquela mulher de extraordinária expressão sentia-lhe elevado a sinceridade profunda, a humildade fiel. Ela, naquela postura, preferiu uma oração singela, pedindo pelos nossos irmãos que estavam ali, pedindo socorro, A prece é que por alguns minutos se concentrou, saturava-se de sublime poder, porquanto em breve suave luz descia do alto sobre a sua fronte venerável. Gradativamente Cipriana se fazia mais bela. Meus irmãos, imagina como estava aquele ambiente, a emoção que todos estavam sentindo naquele momento, de oração. Os raios divinos a fluírem dos mananciais invisíveis, envolvendo-a, transfigurando-na toda. Tive a impressão de que sua organização perispiritual absorvia a claridade maravilhosa, representando-lhe no ser. Então a emoção tomou conta de todos ali presentes. Escoados alguns momentos, circundava refulgente halo, cuja santidade senti dever respeitar. Dos olhos, do tórax e das mãos, e fluíam irradiações de frouxa e suave luz, que não me retificava a retina surpresa. Estava formosa, radiante, qual se fora a materialização da Madonna de Murilo, em milagrosa aparição. Madonna de Murilo é a representação artística de Maria com Jesus nos braços. É uma pintura muito bonita realmente. Imagina essa comparação, com essa menina, com essa senhora, comparada então com Maria. Perante a sua personalidade transfigurada, quase me prostrei, tal a comoção daquele minuto inesquecível. Da mesma forma que André Luiz, se emocionou, a gente também fica emocionado, porque eu fico imaginando a cena, ali na frente da gente. É muito amor, muita dedicação no trabalho, realmente, Nenhum olhar nos dirigiu, quiçá por humildade, no desejo de ocultar a elevada posição que desfrutara. Cipriana estava envolvida naquele magnetismo todo em oração, ela não desviou a atenção. Ela estava focada realmente no trabalho. Estendeu as mãos para os dois desventurados, atingindo-os com o seu amoroso magnetismo. E notei, assombrado, que o poder daquela mulher sublimada lhe modificava o campo vibratório. Então, naquela postura de fé, de respeito, de confiança em Deus, ela estendeu as mãos em direção aos nossos irmãos, que modificou o campo vibratório. Sentiram-se ambos desfalecer, oprimidos por uma força que os compelia à quietação. Entreolharam-se com indizível espanto, experimentando o respeito e o temor, presas
da comoção irreprimível desconhecida. Acho que eles não estavam sabendo o que estava acontecendo, mas estavam sentindo algo diferente, algo que até então não tinha experimentado, né? Acho que estavam sentindo uma paz, né? Algo assim que eles há muito tempo não sentiam. Seus olhos espelhavam no silêncio angustiosa perquisição. Quanto a mensageira, avizinhando-se, os tocou de leve na região visual. Reparei de minha parte que ambos registraram abalo mais forte e indisfarçável. Eles estavam sem saber o que estava acontecendo realmente. E a nossa irmã, tocando nos olhos deles, eles começaram a ter mais percepção, começaram a enxergar mais, começaram a ver onde realmente eles estavam. Então, reconhecendo o poder divino de que era dotada a emissária, notei que o enfermo, parcialmente liberto do corpo, e o perseguidor implacável passaram a ver-nos com indescritível assombro. Então, naquele momento, os dois começaram a ver todos que estavam ali, André, o caldeirado e a nossa irmã Cipriana. Imagina a emoção, né, daqueles dois naquele momento. Eles gritaram violentamente, empolgados pela surpresa e por julgar cada um de nós o que vê através do prisma de conhecimentos adquiridos. Então eles, muito emocionados, pensaram que estavam diante de santos, né? Conforme os ensinamentos que tiveram, né? Então eles, provavelmente católicos, né? Não sei, e eles viram eles como os ensinamentos que eles tiveram. Cuidaram, fossem visitados pela excelsa Mãe de Jesus, definiram o ambiente e harmonia com as noções religiosas que o mundo lhes inculcara. É inimaginável o que eles estavam sentindo naquele momento. Uma mistura de sentimentos, né? Uma mistura de amor, uma mistura de arrependimento, uma mistura na vida, né, aquela situação ali que eles estavam sentindo naquele momento, né? E aí ele começou: Mãe dos céus, clamou o companheiro hospitalizado, chorando convulsivamente, como vos dignais de visitar um criminoso como eu? Sinto vergonha de mim mesmo, sou um imperdoável pecador, abatido pela minha própria miséria. Vossa luz revela-me toda a extensão das trevas em que me debato. Condoei-vos de mim, Senhora. Então, naquele momento, algo de emoção que ele havia se arrependido aflorou mais, né? Ele já estava arrependido. Naquela situação, ele ficou numa situação assim, que ele queria desfazer tudo aquilo que ele fez, e não dava, né? E não dava, porque o ato já estava pronto, já estava praticado. E ele pede ajuda mais uma vez, arrependido do ato feito. Havia uma sinceridade imensa, aliada à imensa dor, naquelas palavras de angústia e de arrependimento. Soluços sufocantes assomaram-lhe a boca, interrompendo-lhe a tocante súplica. Ele pede perdão com todas as suas forças. Não estava aguentando mais carregar aquela culpa, aquele ato criminoso, né? Cipriana acercou-se dele, de olhos faiscantes e úmidos, tentou soerguê-lo, sem, no entanto, lograr que ele deixasse a postura genuflexa. Nossa irmã Cipriana, também emocionada, tenta tirar
ele daqueles pensamentos negativos, né? E a piedosa missionária informa-se de todas as minúcias necessárias ao êxito de sua missão naqueles minutos, porque, enlaçando maternalmente, o chamou pelo nome, esclarecendo: Pedro, meu filho, não sou quem julgas, no transporte da viva confiança que te sensibiliza a alma. Sou simplesmente tua irmã na eternidade. Todavia, também fui mãe na terra e sei quanto sofres. Naquela emoção toda, Cipriana envolve com muito amor. E esclarece que ela não era o que estava pensando ser, e que era sua irmã de jornada e que entende o seu sofrimento. Né? Então, e o interpelado ergueu os olhos súplices, fitando através de espesso véu de lágrimas, embora visivelmente animado pelas declarações ouvidas, manteve-se em posição reverente e humilde. Respeitosamente, ele aceitou a declaração da nossa irmã e ficou diante dela. Acredito eu que estava cansado, mas feliz de estar ali. Cansado de tanto sofrimento, né? Mas ele estava ali feliz por estar na frente de um ser que estava ali para ajudá-lo, que até então ele não tinha essa ajuda, né? Aí ele fala: matei um homem, exclamou desabafando-se. A mensageira afagou-lhe o rosto, banhado em pranto, e acrescentou: eu sei. Pedro então fala que ele fez. Eu acho que foi muito difícil, e é muito difícil, ele falar: matei um homem. Quando uma pessoa chega nessa posição, é porque ele não está aguentando mais. Porque ele nega, a pessoa que está nessa condição, ele nega até para ele mesmo. Ele nega para todos. E ali nessa emoção toda, ele disse: eu matei. Decorridos alguns instantes em que devia o carinhoso olhar entre o interlocutor e o verdugo, contido pelo respeito à reduzida distância, dirigiu-se ao doente de maneira intencional, de modo a se fazer ouvida pelo companheiro vingador. Então, até aquele momento, a irmã Cipriana não tinha tocado no assunto do outro companheiro. Ela começa a falar com Pedro, mas fazendo com que o outro se sinta interessado, né? Que os dois faz parte da mesma história. Aí ela fala: por que destruíste, Pedro, a vida de teu irmão? Como te julgaste com força e direito para quebrar a harmonia divina? Nota que nesse momento a nossa irmã começa a chamar eles à razão, tanto um como o outro. Começa a rever tudo o que aconteceu. Veja, quando se fala em amor, como se fala num trabalho no bem, como se fala em ajudar alguém, não quer dizer que a gente é conivente com o que essa pessoa fez. É o que ela está mostrando para nós. Ela, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, com muito trabalho, está ajudando essas pessoas. Mas ela está chamando eles à razão. Ela está chamando eles para ver que realmente eles fizeram e que eles têm que reparar esse erro. Isso é muito importante para que nós tenhamos na nossa vida
esse conceito. Quando a gente vê uma situação assim, se a gente conseguir ajudar essas pessoas em oração, muito bem, a gente faz o certo, mas sem julgamento, sem ter a pretensão de colocar essas pessoas no devido lugar, falar coisas, chamar atenção. Não, o amor fala mais alto. Deixando perceber que lhe ouvia os pensamentos mais íntimos, prosseguiu: supunhas fazer justiças pelas próprias mãos, quando só fazia expandir a cólera aniquiladora? Por que razão, meu filho, pretendestes equilibrar a vida provocando a morte? Como falar alguma coisa com um argumento desse? Eu imagino que os dois estavam ali cabisbaixo, né? Cabisbaixo, olhando para os próprios pés e imaginando a situação, né? O arrependimento que eles estavam sentindo. Talvez, não sei, o outro, né? Que estava com ódio ainda, que estava querendo, mas o arrependimento estava ali presente. Como conciliar a justiça com o crime? Quando sabemos que o verdadeiro justo é aquele que trabalha e espera no Pai, o supremo doador da vida? E eles permaneciam calados, ouvindo o que ela tinha a dizer, né? Imagino que numa situação assim, as pessoas envolvidas não têm reação, não tem como ter reação, né? Faz muito tempo has perpetrado o homicídio, presumindo liquidar o escabroso débito a jorros de sangue. Eliminaste o corpo de um amigo que se fez incompreensivo e duro. Todavia, desde o trágico instante, ouves a consciência divina a reiterar a velha pergunta: Caim, que fizeste de teu irmão? Com essa pergunta, a nossa irmã Cipriana quis mostrar que desde sempre as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos, não importando a crença, mas que é um ato muito errado, né? Acarretando débitos difíceis. É o que está acontecendo com nossos irmãos. Tens vivido desarvorado e desditoso, desorientado, de alma agrilhoada, a própria vítima, aprendendo que o mal jamais se condonará com o bem e que a lei cobra dobrados tributos àqueles que se antepõem a seus ditames sábios soberanos. Se plantar o mal, vai colher o mal. Deus é amor e justiça. Se agirmos mal, vamos resgatar para continuar a caminhada evolutiva. Essa é a lei. Essa é a lei. Se nós fazemos o mal a alguém, a gente vai pagar em débitos suaves, em débitos ao passar do tempo, mas vamos sim que pagar, né? Destruístes a paz de um companheiro e perdeste a tranquilidade própria. Suprimiste-lhe o veículo físico, mas peambulas algemado ao seu sentido qual pesado fardo. Com esse ato impensado, né, estás vivendo horríveis pensamentos. Criou um inimigo que só pensa em vingança. E os dois vivem atrelados nessa guerra infinita, nesse desamor, nessa incompreensão,
nessa lastimável vida dos dois, unidos pelo ódio. Nosso irmão buscou refúgio no trabalho, dia e noite trabalhando. Ele se dedicou ao trabalho. Para quê? Para fugir dos pensamentos. Ganhou muito dinheiro, mas não conseguiu a paz tão desejada. Como não te ocorreu, Pedro, a oração santificante? Como não te penitenciaste diante da vida, humilhando-te aos pés da tua vítima, no sincero e real propósito de regeneração? Se o nosso irmão tivesse buscado fazer preces sinceras, pedindo perdão pelo ato praticado, mostrando arrependimento, seria muito menos penoso. Mas o que acontece? O que acontece com todos nós, né? Acontece que a gente não se aceita que a gente fez algo errado. A gente, na nossa vaidade, no nosso egoísmo, na nossa pretensão de acertar tudo, a gente não aceita. A gente tenta fazer o que ele fez. Ele buscou o trabalho. Ele sem pensar, ele foi trabalhar. Para quê? Para apagar aquilo da cabeça. Ele transferiu, mas não pediu perdão. Mas não pediu socorro. Ele pediu socorro quando não estava aguentando mais. Quando ele estava à pressa da loucura. Ela continua. Preferir-se a corrida louca das sensações externas, a fuga para a região do ganho material, a transitória ascensão para posições de domínio enganoso. Aterrorizado, tentaste escapar ao tribunal íntimo, onde o poder espiritual te repreender o condenável procedimento. Então ele tentou fugir das responsabilidades assumidas, mas não dá para fugir eternamente. Nunca. A gente pode fazer o que quiser, mas não dá para fugir eternamente, nunca. Mas nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida. Exausto de sofrer, cedeste à enfermidade e aproximaste da loucura. É sempre assim. Não só o nosso irmão Pedro, mas muitos de nós escondemos nossos delitos até as últimas consequências. Só vamos pedir ajuda quando não dá mais para suportar. Então que a gente, com esses ensinamentos da nossa irmã Cipriana, a gente mudar, se a gente age dessa forma ainda, mudar de pensamento, mudar de atitude, né? Mudar de comportamento. De alma contundida e corpo em desordem, apelaste para a misericórdia divina e estamos aqui, ela disse. Toda vez que pedimos em oração intervenção para nossas dificuldades, com sinceridade, com amor, né? Desprovido de qualquer situação, essa ajuda vem. Essa ajuda, ela vem e nos socorre e nos tira da situação que estamos vivendo. Mas para isso a gente tem que estar na mesma sintonia, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar praticando a oração, praticando o bem
pensamento, bom pensamento. A ajuda vem sim, com certeza vem. Contudo, meu irmão, nossa voz não se ergue para castigar o espírito, já de si mesmo tão castigado e tão infeliz. Vimos ao teu encontro para estimular-te à regeneração. É isso que temos que aprender, a dar a mão, a ajudar no que for necessário, sem julgar. A nossa irmã está lá para estimular, a dar força para que o nosso irmão Pedro saia dessa situação. Então, não importa, mais uma vez, não importa que o nosso irmão fez. Se ele pediu ajuda, vamos tentar tirar ele daquela situação. Porque o que ele fez compete a ele. Ele um dia mais tarde, ele vai resgatar. Ele não precisa do nosso julgamento. Ele não precisa da nossa negação, da nossa atitude não cristã. Daí ela continua: quem poderá condenar alguém depois da comunhão das vicissitudes da carne? Quem se sentirá suficientemente puro e santificado para tirar a primeira pedra? Mesmo depois de haver atravessado a fronteira de cinzas do sepulcro? Quem de nós terá passado ileso nas correntes do pântano? Pensando dessa maneira, não temos o direito de apontar o dedo para ninguém e julgá-lo. Temos sim que soerguê-lo, amar com Jesus nos ensinou, colocar em prática o que Jesus disse. E dessa maneira, a gente vai ver que o ajudado é nós, né? Nós estamos tirando aquela coisa dentro da gente, aquela coisa de ser superior, aquela coisa de pegar uma pessoa que está abaixo da gente naquela situação e falar coisas e dizer coisas, em vez de ajudá-lo, a gente afunda mais, né? Então, que essas lições ficam na nossa mente, realmente. Oraste e chamaste-nos, abriste a mente e a força regenerativa, e somos teus irmãos. Ela dizendo, né? Muito de nós, em outros tempos, penetramos também o sombrio recôncavo dos vales do assassínio, da justiça e da morte. Entretanto, estamos no caminho, renegamos o crime, ressoldamos com alegria os elos partidos pela nossa imprudência, e cultivando o perdão e a humildade, aprendemos que só o amor salva e constrói para sempre. Então ela está dizendo que todos nós passamos por esses caminhos. Quem fui eu no passado? O que eu fiz no passado? O ideal seria a gente unirmos num só ideal, numa só, dando as mãos, né? Falar, não, meu irmão, você fez uma coisa muito errada, mas estamos aqui para te ajudá-lo. Estamos aqui para tentar suavizar a sua dor. Eu no passado, eu não sei o que eu fiz, mas
se eu fiz, alguém me ajudou. Alguém me deu a mão. E eu estou dando a minha mão para você. É isso que nós temos que ter em mente. Lembra-te das tuas próprias necessidades, interrompe a marcha da aflição, reconsidera a atitude e faz de novo compromisso perante a divina justiça. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E eu fico aqui com essa lição maravilhosa.